Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e eu estou aqui com mais uma dica para você e hoje a gente vai conversar um pouco sobre interpretação das escrituras, né? Como fazer isso? Você que está começando agora a ler a Bíblia Sagrada e quer entender ela um pouco melhor, eu vou dar aqui para você algumas orientações e você que já interpreta a Bíblia, não saia correndo não, espera aí um pouquinho que eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui vai ajudar você a pensar um pouco mais sobre a maneira como você tem interpretado as Escrituras. Então, eu espero que essas dicas te ajudem, tá bom? Vejam só, a primeira coisa que a gente deve entender é que a Bíblia é um livro. E como livro, ela é um livro constituído de palavras. Nós temos frases. Também é um livro que foi escrito num tempo, na história. Quando a gente quer interpretar alguma coisa, a gente precisa buscar o contexto, a história, quando aquilo foi escrito, quais as ocasiões ou qual a ocasião, né, o que é que estava acontecendo quando aquele texto foi escrito. Eu estou falando isso para você entender o seguinte, que para interpretar as Escrituras como livro, você precisa, primeiramente, entender as palavras, a formação, a construção das frases, e você precisa entender também a parte histórica. Essas duas coisas são extremamente importantes para que você possa interpretar corretamente as Escrituras. Entender a gramática, a parte literária das Escrituras e entender a parte histórica. Nós chamamos isso lá em hermenêutica, que é a ciência da interpretação, de interpretação ou método histórico gramatical. Então, se você atentar para as regras que a gramática ela nos dá para ler qualquer texto, interpretar qualquer texto, você vai conseguir chegar ali, né, aquilo que o autor deseja comunicar. Mas não é só isso, precisa também relacionar com a história. Aí você poderia dizer, pastor, então é só isso, só preciso saber da história e da gramática, é só isso que eu preciso saber. Se você é de fato um cristão e você quer interpretar as Escrituras de uma forma que ela faça sentido na sua vida como palavra de Deus, aí é que entra um outro aspecto que nós não podemos deixar de fazer quando entendemos, quando buscamos interpretar as Escrituras, que é o aspecto teológico. Então, eu falei da gramática, da história, agora da teologia. Aí você diz, pastor, como é que eu sei que eu estou fazendo uma interpretação teológica? Qualquer pessoa que pegue um livro e considere esse livro como um livro sagrado, que está dizendo algo da parte de Deus, ele está nesse momento fazendo teologia. Então, eu poderia dizer para você o seguinte, que uma pessoa, mesmo que ela nunca tenha feito um curso formal de teologia, quando ela pega a Bíblia e ela diz que Deus está dizendo algo para ela a partir daquele texto, ela está fazendo teologia. É óbvio que existe a boa teologia, aquela teologia bem feita, bem fundamentada numa interpretação correta das Escrituras, e existe a teologia ruim, aquela que não considera o texto sagrado, a história do texto. Então, ao interpretar um texto bíblico, atente para esses três aspectos. Nós chamamos de a tríade interpretativa, por quê? Porque quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos entender a gramática, a história e chegar ali a uma conclusão do que Deus deseja comunicar para nós. Caso contrário, a interpretação se torna irrelevante. A interpretação se torna irrelevante porque nós vamos falar de uma coisa que aconteceu há não sei quantos tempo atrás, há 2000 anos atrás, e que não diz nada para a igreja dos nossos dias. E assim não pode ser. As Escrituras ela é relevante e ela tem algo a falar da parte de Deus para a igreja. Então, não existe interpretação sem fazer um julgamento ali, uma avaliação e entender ali também a teologia que o texto tem a comunicar. Eu espero que essas dicas ajudem você a dar os primeiros passos. Observe se você tem atentado para a gramática, com entendido realmente o significado daquelas palavras, daquelas frases. Veja se você também já tem uma noção do que estava acontecendo quando aquelas palavras foram escritas e assim entenda e diga para as pessoas aquilo que Deus está comunicando no texto sagrado. Se você gostou dessa orientação, deixa aqui o seu joinha, compartilhe com outros irmãos e se você tem alguma dificuldade com esses aspectos iniciais aí da interpretação, coloque aí nos comentários, diga aí a sua dificuldade, o que é que acontece quando você vai ler o texto bíblico
e não consegue entender, ou se a sua interpretação está correta ou errada. Como é que você tem visto isso aí? Coloca nos comentários, eu vou ter o maior prazer de estar lá acompanhando e respondendo, para que eu possa te ajudar e você também possa aqui lançar luz no meu entendimento, para que a gente possa crescer juntos. Que Deus seja glorificado em teu ministério e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!